Pessoal, boa tarde. Dando continuidade na série de seminários do Instituto de Computação da Unicamp, hoje o Fernando Marino, que é pesquisador no CPQD, ele vai proferir a palestra Identidade Digital Autossoberana com Blockchain. Então, vou falar rapidamente aqui um pouco sobre o Fernando. O Fernando ele é pesquisador no CPQD desde 2014. Ele tem participado de diversos projetos de pesquisa e desenvolvimento de produtos na área de ciências de computação, como mobilidade, visão computacional, IHC, sistemas acessíveis e, mais recentemente, ele tem trabalhado com blockchain. Então, Fernando, tem aí... Eu passo a palavra para você, você tem aí de aproximadamente 40 a 50 minutos para fazer a apresentação e depois a gente passa para uma fase de discussão e perguntas. Caso alguém tenha alguma pergunta específica durante a apresentação do Fernando, se quiser também fazer a pergunta durante a apresentação, levanta a mãozinha aí na lista de participantes, que aí eu interrompo o Fernando e vocês possam fazer a pergunta. Fernando, a palavra está com você e muito obrigado aí por ter aceitado o convite. É muito bom ter vocês aí do CPQD apresentando sobre as tecnologias e os trabalhos que vocês estão desenvolvendo no CPQD. Obrigado. Obrigado, professor Leandro. Primeiramente, um agradecimento especial aí ao todo o Instituto de Computação, né, pelo convite para esse seminário de identidade descentralizada. Meu agradecimento pela introdução e também meu cumprimento a todos que estão aqui presentes para a gente poder discutir um pouquinho sobre o conceito de identidade digital descentralizada com blockchain, tá? Ou ainda autossoberana com blockchain. Fique à vontade para interromper, como o próprio professor Leandro falou, tá? Então, tendo alguma dúvida, algum ponto que vocês queiram acrescentar, por favor, podem interromper e se manifestar. Ok? Vou compartilhar minha tela agora então com vocês. Todo mundo está conseguindo ver minha tela? Sim. Ok, perfeito. Bom, então vamos lá, né? Identidade digital autossoberana com blockchain. Para começar a falar, né, sobre identidade digital autossoberana com blockchain, a gente tem que passar antes por uma questão que é o que é identidade, né? Do que exatamente a gente está falando. Só para a gente conseguir elucubrar o que é essa tal identidade digital autossoberana e por que ela é importante, por que ela vai ser interessante para mudar a forma com a qual a gente se identifica e utiliza a identidade no mundo digital. Então, vamos lá, né? Começando. Vamos falar sobre alguns aspectos da identidade, né? A sua identidade é composta por alguns atributos, né? Como, por exemplo, o número do seu documento, do seu RG, do seu CPF, teu endereço, suas informações de nascimento, histórico de crédito, registro de saúde, seu currículo escolar, tá? Também tudo isso, esses atributos que você constrói, né, ao longo da sua jornada, alguns você adquire, outros lhes são concedidos, como, por exemplo, suas identificações junto aos órgãos de governo. Esses atributos, eles compõem a sua identidade, tá? Além disso, seus relacionamentos também compõem a sua identidade, né? Então, com quem você se relaciona, com quem que você é amigo, onde que você está estudando, onde que você trabalha, quais que são seus laços familiares. Então, os relacionamentos também compõem a sua identidade, tá? Então, você também é aquilo que você conhece. Além disso, nós temos os seus agentes, né? Os nossos agentes, que são aqueles que de alguma forma agem em nosso nome. Que agentes são esses? Nosso advogado, o nosso dispositivo móvel, que hoje faz bastante coisa, né, em nosso nome, em redes sociais, até transações financeiras, aplicativos, os provedores de serviços em geral que tenham de alguma forma algum consentimento seu e eles agem aí em seu nome, tá? Então, basicamente, os aspectos da identidade são os atributos, os seus relacionamentos e os seus agentes, né? Indo um pouquinho mais, e a identidade digital é a representação no mundo digital desses seus dados, é a representação digital dos seus relacionamentos, da maneira como você interage com instituições, com sistemas, e eles são acessíveis através de dispositivos computacionais, tá? Além disso, a identidade digital hoje em dia ela pode conter algumas outras informações que vão além desses atributos. Ela pode conter algumas informações que provam que você é você mesmo, né? Então, o conceito básico de identidade digital, a identidade é composta por aquilo que você é, ou seja, sobremetria, por aquilo que você sabe, os segredos, senhas, e por aquilo que você tem,
por exemplo, um certificado digital, um token de acesso, né? Que me libera acesso a alguma informação, me identifica e me libera acesso a algum conteúdo, tá? E isso é o composto de identidade. E a identidade digital, ela pode incluir dados biográficos e biométricos, tá? Quais são os dados biográficos? Nome, CPF, são as nossas informações. E biométrico é a nossa biometria mesmo. Ok. Então, respondendo a pergunta, o que é identidade? Na identidade digital, você é os seus dados, tá? Os seus dados, eles compõem a sua identidade no mundo digital. Ok, e vamos fazer uma comparação simples no mundo físico e no mundo digital. No mundo físico, o sujeito a ser identificado, ele abre a carteira, né? Aí ele pega uma credencial, por exemplo, uma CNH, que foi emitida, teoricamente, por uma autoridade confiável, né? Por exemplo, Secretaria de Segurança Pública, Detran, etc. Ele pega a CNH dele e ele apresenta para quem vai querer fazer verificação. Essa pessoa que vai fazer verificação, por exemplo, se for um policial, vai querer saber se a sua CNH está em ordem, se aquele veículo que você está dirigindo, você tem autorização para guiá-lo, e também ele pode ver a data de expiração, para verificar se a sua CNH é uma CNH que está válida, né? Não está expirada. Agora, se você estiver querendo entrar numa boate, onde só podem entrar pessoas com mais de 21 anos, quando você apresenta a sua CNH, ele vai querer observar ali a tua data de nascimento, né, a tua foto, e vai querer verificar se você é ou não maior que 21 anos, né? E é interessante que é o mesmo documento que você está usando para essas várias situações para você poder se identificar. Não tem um documento específico para identificar, para provar que você é maior de idade, que você tem mais de alguma idade, por exemplo, 21 anos, tampouco para provar que você está apto para dirigir aquele típico veículo. Você está usando o mesmo documento nas duas situações, né? E como que é feita a verificação? Você apresenta isso para uma pessoa ela faz um cara crachá ali, ela olha ali a tua foto, olha ali teu rosto, comprova que você é você, confere o dado que lhe cabe e lhe devolve, né? E no mundo digital não é assim. No mundo digital, a verificação ela ocorre por meio de máquinas, tá? E tem toda uma padronização para fazer a verificação dessa sua identidade digital. Seja ela uma autenticação para o usuário e senha, seja ela uma autenticação por meio de um certificado digital, seja ela uma autenticação por meio de um token de acesso que você está utilizando, tá? Então, uma máquina que faz aquela verificação e ela que toma a decisão se ela libera ou não o teu acesso àquela informação ou serviço em questão que você está querendo acessar, tá? É interessante observar no mundo físico porque funciona bem, a gente está acostumado a usar dessa forma há muito tempo no mundo físico, mas ele não tem nenhum controle de privacidade, né? Porque, por exemplo, quando eu quero provar ali para o policial, tudo bem, ele quer pegar os meus dados, mas a questão da boate, né, que ele está querendo verificar se eu tenho mais ou não do que 21 anos para poder entrar, ter acesso ao recinto, aí eu estou apresentando minha CNH que tem muito mais informações do que isso, né? Além da minha idade, que não vai saber se eu sou maior ou menor de 21 anos, que é essa a matéria, né? Esse objeto de discussão. Ele vai também conseguir acesso ao meu nome completo, nome do meu pai, da minha mãe, meu local de nascimento, CPF, e todos os outros dados que compõem a CNH. E a gente, numa aposta, a gente fala, esse cara não tem uma memória idética, né? Ele não vai guardar isso aqui, ele não tem uma memória fotográfica, você dá isso para ele, ele te devolve e você fala, ok, ele não ficou com os meus dados, né? Tomara que não tenha ficado mesmo. Então, esse é um ponto aí que a gente pode observar mais para frente quando formos trabalhar em alguns exemplos de como usar essas credenciais verificáveis, né? Ok. No mundo físico e no mundo digital, aqui tem algumas coisas semelhantes, tá? O conceito de identidade no mundo físico é baseado em três componentes, né? Claims, que são os atributos, tá? Claims são os atributos, são aquilo que compõe a minha identidade, né? Quem ou que quer que a pessoa esteja reivindicando ser ou ter, né? São as reivindicações. Provas, que eu estou provando por meio de um documento físico, por meio de um papel ali feito para a Casa da Moeda. E atestado, né? Um terceiro valida se a reivindicação está correta e de acordo com o registro, né? Isso traz isolamento, é complexo, é vulnerável, consome muito tempo em processos burocráticos, né? Quem já participou, por exemplo, um simples processo de abrir uma conta bancária, né? Você vê que tem todo um processo burocrático para você provar por meio de documento físico que você é você. Ah, tem um onboarding digital, né? Realmente, o onboarding digital é muito legal a primeira vez que você faz, a segunda vez, a terceira vez já não está mais tão legal assim, né? Para cada instituição financeira, você tem que fazer um onboarding digital. Então, você tem essa questão de complexidade para você conseguir comprovar a tua identidade, tá? E agora,
focando mais na identidade digital, vamos dar uma olhada numa linha histórica, né, de como que acontece a identidade digital. Bom, a identidade digital para computadores, ela é criada aí ainda na década de 60, tá? Começo da década de 60, por uma necessidade de pessoas compartilharem o mesmo computador. Então, as universidades, elas tinham seus computadores e os alunos, eles precisavam ali ter seu espaço, né, com seus próprios documentos e também com que um aluno conseguisse acessar o documento do outro, né? Então, esse criou o conceito de usuário e senha e também ali de diretórios, né, para você isolar o conteúdo de cada um desses usuários, né, e delimitar a questão de permissionamento, acesso a esses dados. E isso, quando a internet é criada, quando a internet começa os seus primeiros passos, não havia uma camada nativa de identificação na internet. O que isso obrigou? Isso obrigou para que cada serviço que fosse disponibilizado via internet, cada um desses provedores de serviços tivessem que criar sua própria base de identificação dos seus usuários, né? Então, aqui você tem, por exemplo, serviços do governo, serviços de seguradoras, healthcare, né, convênios médicos, etc. Cada um desses serviços, né, lojas virtuais, e-commerces, eles tinham uma base de dados para identificar os seus usuários, né, com usuário, e-mail, senha. No e-commerce, por exemplo, usuário, senha, nome, CPF, permissão da nota, endereço. E vários e-commerce que a gente queira comprar, a gente ainda tem, né, na maioria deles, um cadastro com cada um desses e-commerces, né? É até melhor a gente não mudar de endereço, porque quando a gente muda, a gente vai ter que acessar todos esses e-commerces e atualizar o endereço em cada um deles, conforme a gente for comprar alguma coisa neles, né, para eles poderem entregar corretamente. E isso aqui foi complexo, causou uma série de confusão, o usuário fica totalmente deixado de lado, né? Ele tem que ficar fazendo gerenciamento de várias senhas, e o usuário jamais vai repetir uma senha, estou sendo irônico aqui, sabe que ele repete muito senhas, né? Tem vários problemas de segurança e vazamento de dados. Quando os vazamentos de dados, por exemplo, da Netshoes, que aconteceu recentemente, né? Se não me engano, ano passado, ano retrasado, alguma coisa assim, ano passado, 2019. Quando vazou centenas de milhares de dados de usuários. Tá? Muito dado vaza aqui. Você tem, então, esses silos, né, com milhares de registro de dados de usuários armazenados nesses bancos. E o usuário também não é legal para o usuário, ele tem que ficar armazenando de novo, né, usuários e senhas diferentes, ele tem que ficar gerenciando isso, não é amigável para ele. Então, a gente teve uma evolução, tá, que foi o advento da identidade federada, tá? Ainda identidade agregada, que você vai ter a figura do identity provider, né? Do provedor de identidade. Quem que é essa figura? Geralmente o grande incumbent. Google, Facebook, Microsoft. Esses caras, eles então, o usuário tem uma identidade forte com eles e os serviços passam a utilizar os usuários desses sistemas, né? Você faz um single sign-on para esses sistemas. Isso melhorou muito mesmo da perspectiva do usuário, porque agora esse usuário controla aí 5 senhas aí para poder fazer acesso a uma grande gama de serviços, né? Se identificar uma grande gama de serviços. Mas se antigamente nós tínhamos silos com milhares de dados concentrados, agora nós temos honeypots, com milhões de dados concentrados. E quando esses dados vazam, e eles vazam aos montes, e são motivos de desejos para ataques, né? Esses honeypots com dados são motivos de desejos para ataques de hackers para conseguir fazer esse vazamento, porque ele consegue pegar isso uma quantidade enorme e consegue negociar isso no submundo da internet, né? E, além disso, um poder enorme que está sendo concentrado para esses incumbents. E o usuário, novamente, está aqui de lado. Ele não está no controle dos seus dados, ele não está no controle da sua identidade, né? Ele está à mercê ali do gerenciamento e da gestão de dados que esses incumbents estão fazendo. Por mais que eles sigam um monte de protocolo, por mais que eles notifiquem a você do que eles estão processando, esses caras eles estão fazendo um monte de coisas aí com os nossos dados, né? E estão ganhando muito dinheiro com isso também. A evolução natural, né, centrada no usuário, que é um termo que está em voga, né, soluções centradas no usuário, é o conceito de identidade digital autossoberana, que é essa última aqui, tá? Que aí é onde o usuário tem, de fato, controle sobre os seus dados, tá? Ele tem controle sobre suas informações. E é interessante ressaltar que esse conceito aqui de identidade autossoberana, a gente vai ver que tem muito blockchain nela, mas eu acho que a principal tecnologia habilitadora da identidade digital autossoberana não é apenas o blockchain. Pelo contrário, o blockchain talvez seja a segunda
terceira, né? Blockchain nem é uma tecnologia, uma meta-tecnologia, né? Tecnologia mesmo é criptografia, e são os algoritmos que estão por trás do blockchain. Mas é o segundo, o terceiro conceito necessário para possibilitar a identidade digital soberana. O mais importante deles foi a criação do dispositivo móvel, né? Do smartphone, que aí no smartphone a gente conseguiu criar o conceito de carteira digital, que é um dispositivo pessoal que está sempre com a gente. E lá, sim, esse usuário consegue fazer o gerenciamento e o controle dos seus dados, tá? A gente vai ver mais para frente como que ele faz isso, né? E aqui tem os princípios da identidade digital soberana, né? Que é a existência, controle do usuário, ter controle dos seus dados, seus consentimentos, finalidade para qual esses dados estão sendo usados, com quem estão sendo compartilhados, acesso, transparência, persistência, portabilidade. Então, tem uma carteira digital, mas eu quero ir para outra carteira digital. Se você está fazendo uma identidade digital autossoberana, né, vulgo autossoberana, e você não permite uma funcionalidade de portabilidade do usuário, ou seja, do usuário pegar os dados que estão nessa carteira e movê-los para uma outra carteira, não é autossoberana, tá? Aí é centrada no usuário. Tem a identidade digital centrada no usuário, que é muito legal também, mas não é autossoberano, porque autossoberano o usuário ele pode a qualquer momento, usando o protocolo padrão, poder migrar suas informações de uma carteira para outra, tá? Interoperabilidade, que tem a ver com essa questão de portabilidade, consentimento, tá? Então isso aqui é muito forte, muito forte. Já era um conceito do passado para controle e gerenciamento de identidade, né, centrado no usuário, ficou ainda mais forte com a criação de leis de proteção de dados, como a GDPR na Europa, e LGPD aqui no Brasil, que está em vigor desde de agosto. Minimização e proteção. Minimização tem muito a ver com usabilidade, a forma com a qual a gente interage com a identidade, né? Não é natural a gente usar usuário e senha, tá? Nós já nos acostumamos com isso e nos acostumamos mal, porque essa forma com a qual nós identificamos, todo sistema nós temos que colocar nosso usuário e senha, e aqueles sistemas que nós não usamos, né, tão ordinariamente, é mais esporádico o uso, acaba criando problemas para a gente conseguir recuperar a senha, conseguir voltar a acessá-lo, né? Quantas vezes não vai para e-mail e volta, etc. Isso é ausência da minimização, tá? E fricção no processo de autenticação. Então, ela coloca em foco a minimização na autenticação, para que fique uma forma mais natural de nos autenticar, tá? E proteção. Tem muita segurança envolvida, tem muita criptografia envolvida, porque isso tudo aqui não para de pé se você não tiver um ponto chamado confiança, tá? Confiança em cima daquela identidade e confiança em cima das informações que são trafegadas por meio desse ecossistema de identidade digital soberana é imprescindível para você conseguir habilitar esse ecossistema de identidade autossoberana, tá? Então, outras características da identidade soberana, né? Descentralizada, não existe uma autoridade central, tá? Então, isso aqui é muito... Aqui é onde nós definitivamente nos diferenciamos do modelo de certificação digital, tá? Então, ela é descentralizada, você não tem uma única autoridade certificadora que certifica todas aqueles... que valida aqueles certificados que estão sendo utilizados. Ela é baseada na tecnologia blockchain para conseguir fazer essa descentralização, mas é um uso bem pragmático de blockchain, tá? Vou falar um pouco mais adiante para vocês sobre blockchain. Ela é centrada no usuário, tá? O usuário define como, onde, quando seus dados serão utilizados e por qual período, tá? Qual é o objeto de utilização daquele dado, qual é o motivo, ele que decide. Elevados níveis de segurança e privacidade, isso aqui é o core do conceito. Compatíveis com GDPR e LGPD e portável para diferentes contextos, né? Bring your own identity, isso aqui é ótimo. Lembra aquele exemplo que eu falei para vocês lá do e-commerce, né? Então, eu estou aqui no e-commerce, estou aqui no e-commerce X, aí eu tive que colocar lá meu nome, meu CPF, meu cartão de crédito, né, que não foi o cartão, foi só os hashes lá seguindo o PCI, né, que fala como que esses dados devem ser armazenados e trafegados. E também coloquei aqui o meu endereço, sei lá, coloquei mais uma informação lá para poder receber o item que eu estou comprando, né? Agora eu vou querer fazer num outro e-commerce, que eu não tenho conta ainda, né? Se ao invés daquele e-commerce ele ficar com a minha identidade, se eu tivesse um passaporte eletrônico, né, com essas informações para fazer compra em e-commerce, eu não precisaria criar novamente meu cadastro. Eu apenas entrego a minha identidade para ele, tá? De forma digital. Ele verifica que aquela identidade é minha mesmo, daqui a pouco já vai ver como. E então ele já consegue me autenticar
e eu já levei comigo minha identidade, tá? Eu levei minha própria identidade para lá. Não precisei passar por processo de registro explicitamente como eu fiz da primeira vez. Só fiz isso uma única vez, tá? Eu levei comigo minha própria identidade. Baixo custo de manutenção e é considerado a camada de identidade que não foi projetada na origem da internet, tá? Então ele veio para fazer essa identificação no mundo virtual. Eu adoro essa charge aqui. Essa charge aqui, acho que todo mundo é bem conhecida, né? Dos anos 90 ainda, né? Tem dois cachorros e um cachorro fala para outro, né? Na internet ninguém sabe que você é um cachorro, né? Porque você não tem como confirmar a identidade ali com quem você está interagindo. Ok, então esse aqui é o conceito, tá, gente? Essa parte aqui é bem importante, tá? A evolução da internet, né? A pessoa é quem detém as informações dos certificados verificáveis, as credenciais verificáveis, está o termo correto, possibilidade de divulgação seletiva das informações com consentimento da pessoa. Então, lembra que lá que eu falei da CNH, né? Quando eu apresento minha CNH, vão todos os dados e o que o cara precisa saber, de fato, é se eu sou maior ou não do que 21 anos, né? No conceito de identidade digital autossoberana, tem um conceito aqui de seletividade da informação, que eu consigo selecionar quais são os atributos que eu quero de fato abrir, tá? Por exemplo, meu nome, meu endereço, que eu quero mostrar para ele, e eu também consigo fazer uma coisa que é o Zero Knowledge Proof, né? Prova zero de conhecimento, por meio de criptografia e validação daquela informação, que é o quê? Provar para ele que eu sou, para alguém, para algum verificador, que eu sou maior que 21 anos, e não mostrar a minha idade, tá? Então, eu não preciso apresentar a minha idade, os meus 31 anos. Eu consigo provar que eu sou maior do que 21 anos, e é isso que interessa para poder me dar acesso ou não ao bar, né? E registrar isso, deixar isso como prova, que se de uma credencial, caso o estabelecimento seja questionado, né? Por estar deixando pessoas entrarem, falar, não, tá aqui, ó, tá aprovado aqui, ó, com a chave privada desse cara, com a minha também, no dia tal, não tem nem como alterar isso aqui, dupla assinatura, ó, ele é maior do que 21 anos, tá? Pluralismo de operadores e tecnologias, suporte para apresentação de reivindicações online e offline, eu vou falar sobre isso, é muito legal, e métodos de revogação não baseados em Certificate Revocation List, tá? Né? Que é aquele método de revogação que você tem na CEAS, que eles têm ali um diretório onde eles colocam certificados que foram revogados por algum motivo. Ok, então essa imagenzinha aqui, ela explicita bem como que isso aqui tudo acontece, como isso funciona, tá? Você tem três atores nessa figura. Você tem o emissor da credencial, você tem a pessoa que possui a carteira digital e ela armazena a credencial nessa carteira digital, tá? Geralmente um dispositivo móvel, mas poderia ser na nuvem também. E você tem um verificador, que é quem recebe essa credencial e verifica essa credencial. E você tem uma blockchain, mas uma blockchain muito pragmática, tá? Nessa blockchain vão apenas poucos registros, registros que vão registros de emissores, tá? Então esse emissor aqui, ó, esse cara aqui, ele precisa se registrar como emissor de credenciais, tá? Então ele vai pegar lá uma seed, uma chave privada dele que ele gerou ali de alguma forma, e ele vai gerar um DID e um VERKey, tá? Uma chave verificadora, um identificador descentralizado, tá? Identificador descentralizado é um conceito criptográfico muito antigo, criado no início dos anos 2000, tá? Teve uma publicação ali por meio da criptografia BLS, tá? Da assinatura BLS, lá o Boné, a Lin, Chachan fizeram uma publicação. Dessa publicação saiu o DID, tá? E hoje o DID ele tá em padronização do W3C. A gente vai falar mais um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Mas ele vai pegar esse DID, tá, dele, esse identificador descentralizado dele, público, e ele vai registrar aqui nessa blockchain. Ele vai pegar o VERKey também daquela chave dele, uma chave verificadora para esse DID, e vai colocar também aqui nessa rede blockchain. Então, ele está permissionado nessa rede blockchain, tá, esse emissor. É o único que precisa entrar na rede, tá? Nenhum outro precisa. Alguns verificadores podem entrar, mas não é necessário entrar, tá? O único necessário é o emissor, tá? E aí o emissor, ele vai emitir para a pessoa uma credencial verificável, tá? Para ele poder emitir essa credencial verificável, ele precisa se conectar com a pessoa. Então, a pessoa, nessa carteira digital dela, ela também vai criar uma chave, tá, dela, ali, o segredo que está guardado, uma chave privada, um seed, tá, para geração de chaves que está ali, e ela vai gerar um DID e ela vai trocar de ID com o issuer, tá? E ela pode acessar a rede blockchain para verificar se esse issuer é aquele issuer que está registrado lá mesmo, se esse DID que está recebendo aquele vem dessa chave mesmo, pega a chave VERKey dele para verificar se esse DID está correto mesmo, fazer validações criptográficas para verificar se não é um phishing, né? Se não alguém que está tentando se passar, por exemplo, por um banco com ele. Então, ele estabelece essa troca, ele faz uma troca de chaves aqui na camada de borda,
entre o emissor e ele, eles estabelecem assim uma conexão segura entre eles, tá? E aí esse issuer ele vai oferecer para esse holder, né, para essa pessoa, uma credencial. E essa pessoa ela vai aceitar essa credencial. Essa credencial ela é digitalmente assinada tanto pela chave do emissor quanto pela chave do receptor. Tá? Ambos assinam essa credencial. Ela é duplamente assinadas usando o conceito de pairwise signature, tá? De grupos de chave, uma forma de assinatura que dois atores participam da assinatura daquele documento. Tá? E todos os atributos dessa credencial, eles possuem hashes e as assinaturas digitais para cada um desse atributo, assinado tanto pela pessoa quanto pelo verificador. Tá? Isso não vai para a blockchain. Nenhum dado pessoal vai na blockchain. Tá? A blockchain ela basicamente é uma base descentralizada de chaves públicas, tá? Um repositório descentralizado de chaves públicas, que pode ser consultado por qualquer pessoa. Tá? Qualquer um pode entrar aqui e fazer consultas nessa blockchain. Tá? Outra coisa que vai na blockchain são os registros das definições das credenciais. O que é isso? É a estrutura da credencial. Então, eu estou criando uma credencial aqui, que é a credencial de CNH, que vai ter o quê? Nome do pai, nome da mãe, número da CNH, CPF, data de emissão, data de nascimento, naturalidade, etc. Todos aqueles componentes de uma credencial de CNH. Mas os dados não estão aqui. Aqui só está a estrutura de dados dela, tá? O esquema de dados é gravado na blockchain. Nada mais do que isso. E a credencial, quando emitida, e os hashes, as provas dessas credenciais, vão para essa pessoa. E essa pessoa, mesmo que ela altere um dado, ela abre lá o arquivo da credencial e altere um dado dessa credencial, tudo bem, porque ela não consegue gerar assinatura novamente para aquela emissão daquela credencial, porque a chave privada está com o emissor, tá? E ela só tem a chave privada dela, e só com a dela ela não consegue refazer as provas, né, daquela credencial. E dessa maneira, então, seguindo essa estrutura, quando uma outra instituição, uma instituição terceira, ela solicita a apresentação dessa credencial, se identifique, né, pede para o cidadão ele tá com essa credencial na carteira digital dele, por exemplo, no dispositivo móvel, no celular, tá? Ele apresenta essa credencial para o verificador recupera as chaves públicas de ID, o VARKey do emissor na rede blockchain, e ele faz a verificação criptográfica de cada um desses atributos e do conteúdo dessa credencial. E ele consegue verificar assim, que essa credencial foi emitida de fato por esse emissor, e ela foi emitida para essa pessoa com a qual ele criou essa conexão também, teve aqui essa troca de chaves, ele sabe que essa credencial foi emitida para essa pessoa e não para um terceiro, né? Então não é um terceiro que pegou aquele arquivo e está apresentando, se fizer isso vai ficar evidente. E ele consegue constatar que está tudo ok com aquilo, sem fazer qualquer integração com o emissor, tá? Então ele não precisa fazer integração com o emissor. Ele tem um relacionamento de confiança com o emissor. Tá? Então, eu, por exemplo, CPQD como empresa, ele confia no diploma eletrônico, né? No diploma ali emitido em forma de uma credencial verificável por aluno, e eu confio na Unicamp, porque a Unicamp ela é uma instituição confiável, tenho um relacionamento com ela, assim que ela é, mas eu não estou consultando a Unicamp para isso, tá? E isso é muito importante porque a gente está falando da perenidade da informação, tá? A gente está falando da perenidade daquela credencial. Mesmo que esse emissor deixe de existir, mas a minha credencial ela ainda tenha validade e possa ser utilizada, eu consigo utilizá-la e validá-la mesmo com a ausência do emissor. Isso não aconteceria hoje, por exemplo, com uma autoridade certificadora que não existe, que feche, tá? Ali, porque ela faz a certificação, né? Daqueles certificados digitais que estão em utilização. Ok. Bom, se alguém tiver alguma dúvida, esse ponto aqui eu sei que é bem polêmico, coisas surgem, fiquem à vontade, tá? Então, ok. Próximo slide. Aqui, indo agora um pouco, dando uma olhada um pouco mais na concepção de como isso aqui acontece, tá? Então, colocando uma lupa em cima desse processo aqui entre pessoa, emissor e verificador. Nós vamos chegar nesse macroprocesso aqui. Nesse macroprocesso, a gente, agora estou tentando ver algumas tecnologias que nós utilizamos aqui no CPQD, tá? Por exemplo, o Hyperledger Indy, que é um framework de DLT, né, de rede DLT ou rede blockchain, chame como quiser, que ele é específico para identidade descentralizada. Tá? O que isso significa? Significa que você tem, por exemplo, o protocolo do Bitcoin,
tá? O protocolo blockchain do Bitcoin, que é focado em transferir ativos entre duas pessoas de forma descentralizada, né? Sem a necessidade de intermediário. Na verdade, o intermediário é a própria rede blockchain do Bitcoin, né? Você tem, por exemplo, o protocolo da Ethereum, da Fabric e vários outros, que é para contratos inteligentes, né? Propósito genérico, então você constrói aplicações ali de contratos inteligentes e coloca suas regras nesses contratos. E você tem a Hyperledger Indy, cujo propósito é fazer o quê? É fazer a descentralização de um repositório de chaves públicas, tá? É isso aqui que a Hyperledger Indy funciona. E a Ares, ela é uma ferramenta, tá? É um framework para você criar agentes, que é um conceito que a gente vai entrar daqui a pouco. Em cima disso, você tem uma governança, tá? Essa governança aqui que nós seguimos é feita por uma fundação, tá? Que também está na Linux Foundation. Esses dois projetos aqui estão na Linux Foundation, tá? Na verdade, o Hyperledger, vocês vão ver no último slide, ele é um projeto guarda-chuva de vários outros projetos, né, e ferramentas. O Trust over IP é uma comunidade dentro da Linux Foundation para fazer o framework de governança de identidade digital autossoberana ou descentralizada, tá? E aqui nós temos 3 camadas. A camada lógica, a camada das aplicações, quem estão validando, né? Quem são as aplicações que estão validando identidade, decidindo por acesso, tem validação de transações, resultados de transações, políticas de verificações, políticas de emissão, né? Aqui é política de emissão, tá, gente? Errei aqui, ó. Aqui não é verificação, não, desse ladinho aqui, ó. É emissão, tá? Políticas de verificações para poder fazer a validação, submissão de transações, execução de transações, base de dados, né, para armazenamento de informações. E aqui nessa camada intermediária, vão ser os papéis dos atores da identidade digital, né, que entraram aqui, o verificador, o portador, a carteira digital que é transversal, todo mundo tem uma carteira digital, tá? Por isso que isolei essa figura, e o emissor, tá? Alguém abriu o microfone aí? Alguém quer falar? Não? Então, ok. Então, a gente tem esses 3 atores. Todo mundo tem uma carteira digital, tá? O emissor, o que ele vai ter? Ele vai ter as regras para revogar uma credencial, tá? Que é muito legal, porque a revogação de uma credencial, como eu disse, não é um repositório onde você coloca os certificados, as credenciais revogadas. Então, isso porque o emissor não tem mais essa credencial. Ele emitiu, acabou. O dado não fica nem com ele, fica no controle do usuário, se você for seguir a risca ali o conceito da identidade autossoberana, tá? Mas ele tem uma funcionalidade na Indy, a Indy tem uma funcionalidade que você coloca no hash, né? Um hash dessa credencial, uma prova dela, que ela foi revogada. O emissor, dependendo da definição da credencial, isso você também coloca na definição da credencial que vai na Indy, então não é qualquer regra, né? Você, agora eu quero revogar, agora eu não quero revogar. Quando você cria a definição de uma credencial, você fala se ela é passível ou não de revoga, tá? Então, ele tem aqui as regras para fazer revogação de credencial, ele tem as regras necessárias, validações necessárias para fazer emissão de uma credencial. Um exemplo muito básico é que, eventualmente, você tem que ter uma identidade, uma credencial base, né? Uma credencial de que eu sou o Fernando. A partir dessa credencial que eu sou o Fernando, eu tive que provar, por exemplo, por parâmetros biométricos para alguém, para o governo, que eu sou o Fernando, eu consigo apresentar essa credencial para o CPQD. E apresentando essa credencial de Fernando para o CPQD, o CPQD ele consegue emitir uma outra credencial que é como se eu fosse funcionário do CPQD. Eu consigo emitir, por exemplo, apresentar para a Unicamp nessa credencial de Fernando e ela consiga me dar uma credencial como aluno da Unicamp. E por aí vai, tá? Eu apresento para uma companhia, né, uma distribuidora de energia, e ela me dá um comprovante de endereço. Ao invés de agora usar o comprovante de endereço físico, eu posso usar o virtual. Ou melhor, se eu quero um comprovante de endereço mais acurado, né, mais preciso, eu posso apresentar para uma operadora de dispositivo móvel, né, uma operadora de telecom, e essa operadora de telecom ela pode me dar aqui uma credencial falando assim, olha, Fernando, ele fica 80% dele em Campinas, desses 80% dele, ele fica 30% aqui na região, né, do Polo Alto de Tecnologia, lá no CPQD, e fica 40% desse tempo aqui na Barão de Itapura, que é a residência dele, e o resto ele está dividido aí, ele está rodando, ele está andando para o lugar. Essa é uma credencial que fica comigo e uma informação valiosíssima se eu quiser de fato provar qual que é o meu endereço residencial, né? Não é apenas, evita muita fraude. Tem gente que quando vai se aposentar, tem casa na praia, desce para a praia e se aposenta na praia, né? Porque é mais tranquilo, mais legal. Mas aqui não é o teu domicílio, né? Uma coisa é o comprovante de endereço, outra coisa é o comprovante de residência, teu domicílio, onde que você de fato mora, onde você vive, né? Que Campinas não é a praia. Conheço gente que fez isso.
Então, ele tem essas regras. Então, me apresente uma credencial anterior para poder emitir, né? Agora sim, ter essa funcionalidade para emitir uma nova credencial. Além disso, todos têm a carteira digital. Tá? A carteira digital ficam chaves e credenciais. E o portador, né? Que é a pessoa, que ele tem aqui as funções para solicitar uma credencial para o emissor e para construir provas, para construir apresentações dessas informações utilizando essas credenciais com os verificadores, que verifica apresentações, solicita apresentações e tem as regras de verificações, que essas são as mais complexas, né? Às vezes é mais de uma credencial e verifica tudo isso. Igual pensa no processo de financiamento, a quantidade de coisas que os caras te pedem para você poder financiar um imóvel ou um veículo, né? São essas regras que estão aqui, mas fazendo dessa forma, elas estão todas digitais. Então, elas continuam existindo, e agora até com mais dados, eventualmente com mais informações, mas agora elas, além de serem totalmente privativas, né, mais aperfeiçoadas, porque ele de fato vai te conhecer, porque ele não vai estar olhando no score, ele vai estar pegando seus dados, constituindo, né, a tua característica para aquele negócio em específico, ele não vai ficar com seus dados, ele consulta, toma uma decisão e ele pode eliminar aqueles dados, destruir aqueles dados, os dados ficam aqui com você, né? E para cada um deles, eles têm aqui as suas responsabilidades na camada de protocolo e criptografia, tá? Onde está blockchain, muita criptografia, o emissor, ele de fato é necessário estar na DLT, tá? Como eu disse, o portador nunca é bom estar na DLT, porque pela interpretação da GDPR e da LGPD, uma chave pública de uma pessoa física é um documento. Tá? E se você coloca isso na blockchain, você não consegue mais eliminar. Então, a gente não coloca nada do portador na blockchain. O verificador, eventualmente, tá? Quando que o verificador ele poderia estar na blockchain? Quando o verificador é, por exemplo, uma financeira, e ele quer se registrar na blockchain para você ter certeza com o que você está falando, mediante consulta na blockchain, para evitar phishing e outros problemas que possam aparecer, tá? Mas ele não precisa. Uma pessoa física pode ser um outro verificador. Então, sei lá, alguém aqui pode falar assim, você é o Fernando mesmo, do CPQD? Me apresenta a tua credencial aí. Nessa camada aqui de dois holders, né, dois portadores, um está verificando o outro, tá? Não tem problema. E ambos não estão na blockchain, tudo bem. Voltando, então, tem as definições de credenciais, tem a própria DLT e o DID dele, né, esse DID de emissor. Carteira. A carteira armazena os DIDs, tá? Públicos e privados, que eu posso ter DID privado, então, ali para fazer uma comunicação, um canal, assim, somente com uma outra pessoa, né? Então, é entre eu e ela, aquilo ali. Credenciais, tá? As credenciais são armazenadas nas carteiras, as credenciais, elas encapsulam os dados e as provas daqueles atributos. E chaves, tá? Chaves necessárias, PKIs mesmo, para fazer isso. O verificador, ele tem acesso às credenciais verificáveis por meio dos canais com o portador, e também certificado X509, certificação digital. Aqui eu coloquei o verificador no cenário brasileiro, está no cenário nacional, porque, querendo ou não, o verificador, em geral, ele é pessoa jurídica, tá? E a identificação digital da pessoa jurídica no Brasil é uma coisa que ela parcialmente deu certo, principalmente com o conceito da ICP Brasil, da certificação digital, tá? Então, 90% das empresas que estão no Simples Nacional, meio acho que não é obrigatório, mas o Simples Nacional para cima, elas possuem uma identidade digital forte, que é a certificação digital. Tá certo que o certificado digital, uma boa parte das vezes, ele é utilizado porque não deveria utilizar, tá? As pessoas dão isso na mão do contador, às vezes fica na mão de uma outra pessoa que não outorga, né, o empoderamento para aquela pessoa utilizar, não foi feito da forma correta, ela está usando o certificado digital em nome do diretor, são más práticas, tá, do certificado digital, e coisas que são problemas da ICP, que isso aqui também tenta resolver, está ficando cada vez mais próximo do usuário, do dispositivo móvel do usuário, e também tira a fricção dos processos para você otorgar para alguém assinar para você, fica mais natural, tá mais simples de fazer. A certificação digital realmente é um pouco engessada e tem ali alguns dos seus problemas, tá? Mas para a pessoa jurídica deu certo, então acho que é importante a gente pensar aqui também na identificação das pessoas via certificação digital. Ok, e agora dando uma lupa naquela parte do Trust over IP, né? Modelo de governança de 4 camadas. Aqui na primeira camada você vai ter aqui a utilização, né, dos DIDs, do protocolo mesmo, criptografia. Aqui na segunda camada ela é muito interessante, porque você está falando dos provedores de hardware, que é o dispositivo móvel, e servidores, né? E você vai estar falando também das conexões, tá? Que são aqueles peer DIDs, que são aquelas trocas de DIDs que eu comentei com vocês,
para a gente ter uma conexão entre dois agentes, tá? Que agente? Daqui a pouco a gente chega lá. Na terceira camada, a gente vai ter o triângulo da confiança. Olha só esse triângulo da confiança aqui, ó. Que é onde você tem a figura do emissor de credencial, o portador e o verificador. E a credencial é emitida para esse portador e apresentada desse portador para o verificador. E o verificador tem um relacionamento de confiança com o emissor, né? E em cima disso daqui, na última camada, você tem a aplicação de negócios, tem a camada de negócios, que são as soluções, plataformas, aplicações que utilizam, né, essas credenciais verificáveis para poder fazer essa validação, tá? Mas essas daqui são as que a gente vai dar mais um foco hoje. Elas são muito interessantes, né, para a gente ver como que isso fica, tá? E aí você tem aqui na parte de governança, né, definição de hardware, quem que está provendo esses softwares, né? Agência, que é uma coisa muito legal, a gente vai entrar em detalhes um pouquinho mais, mas ela é necessária, né? Porque você está indo para um mundo que não é 100% online. Quando você coloca os dados, né, na mão do usuário, você não tem garantia de entrega de mensagem, a bateria do dispositivo móvel acaba, a gente fica sem conexão de celular, então você tem que definir esses registros de agência para entrega de mensagens, etc., né? Registro de credenciais aqui na camada 3, né? Todas as partes de regras, né? Autorizações de emissores, quem pode assinar, e aqui um diretório de membros, auditores, né, validação se essas aplicações estão se comportando bem ou não. Então é muito interessante, tá? Tem um site lá do Trust Your IP e recomendo que vocês acessem, tá? Então, caso de uso de identidade digital soberana, né? Desafios atuais, Know Your Customer, isso é um desafio, tá? Para que as empresas, e aqui é do lado da empresa também, não é só do lado do usuário, como que a empresa ela passa a conhecer melhor aquela pessoa. Hoje em dia é complexo isso, tá? Elas ficam tentando acessar os nossos dados, elas contratam serviços de birôs, né, que apresentam um score, mas ela não está conhecendo bem você. Isso causa problemas até na criação de produtos, tá? Hoje em dia você vai abrir, de novo, no setor financeiro, uma conta genérica, não uma conta para o teu perfil, para o perfil do Fernando, para o perfil das pessoas que aqui estão, personalizadas. Ela fica genérica ali, e tem vezes que você está pagando por coisas que você não usa, e o banco também não está recebendo devidamente por aquilo que você usa muito, tá? Em tese. Controle limitado sobre vazamento de dados, nossos dados vazam, e quando eles vazam, a gente faz o quê? A gente troca a senha? Tá, e aí? Troquei a senha, e o dado que vazou? Vazou. Ah, aquela senha que vazou, eu troquei a senha. Tá bom, mas e o dado? O dado vazou, já era, não tem o que fazer. Tá? Então, uma vez que o dado vaza, a Inês é morta, não tem mais o que ser feito. Dependência de confiança em terceiro, tá? São os intermediários. Alta responsabilidade para proteger os dados do usuário, ponto único de falha, um custo muito alto para manter isso, tá? Benefício, né? Os indivíduos, eles possuem e controlam dados pessoais. Então, está no meu controle, tá? O dado é meu, eu estou controlando ele agora. Verificados por várias partes, como eu disse. Então, tem aqui, por exemplo, o governo emitindo uma credencial para mim, tem distribuidora de energia emitindo outra, companhias de telecom, universidades, e-commerce, o mundo digital, outras pessoas, né? Então, é verificado por várias partes, tá? Então, assim, aí você consegue ver o relacionamento, que é uma coisa que as redes sociais não trazem. Você consegue confirmar os relacionamentos, né, que compõem a tua identidade. E capacidade de melhorar a conformidade, a resiliência e a interoperabilidade, tá? Que é uma coisa muito forte que bate o pessoal do Trust Over IP, eles estão se debruçando muito nessa questão de protocolo de interoperabilidade, o Oasis também trabalhando nisso. Permite que os indivíduos possuam e controlem a identidade digital, reputação, dados e ativos. Esse é o cerne, tá? É controle. É colocar o usuário no controle de seus dados. É mais do que fazer um sistema orientado ao usuário, centrado nos usuários. É você dar um empoderamento do usuário sobre acerca dos seus dados, sobre como o seu dado é utilizado. Ok, e para isso é muita padronização, muita padronização. Tem uma participação muito forte do W3C, tá? Toda a padronização, protocolos de credenciais verificáveis que a gente está utilizando aqui no CPQD, isso é discussão lá de fóruns do W3C, tá? Tem um conceito de DDoS, que é uma autenticação utilizando aqueles DIDs que eu comentei com vocês, de uma forma passwordless, sem ter que colocar senhas, que isso aí é pelo DIF, tá? Que é o Decentralized Identity Foundation, que é uma fundação da identidade descentralizada, o ITF. Tem o DKMS, que é o Decentralized Key Management System, tá? Como se faz aí essa parte de controle descentralizado e gerenciamento descentralizado de chaves, que é pelo Oasis, tá? Tem uma discussão muito interessante, inclusive, de rotação de chaves, quando alguém perde o celular. Ah, perdi meu celular, né? Nasce de novo. Não, você não precisa nascer de novo, você consegue fazer rotação de chaves
gerar suas credenciais novamente, desde que você prove sua identidade por biometria, por exemplo, tá? E você consegue rotacionar suas chaves, revogar aquele dispositivo antigo, revogar as credenciais antigas e passar e recuperar essas credenciais para você, tá? Utilizando aí esse conceito de DKMS. E aí você consegue, se alguém utilizar, né, se alguém conseguir a sua senha da carteira, nessa você vai ter que ter uma senha para a carteira digital no dispositivo. Se alguém conseguir ela e usar aquilo, todo mundo vai ver que não tá mais valendo. O que está valendo é um novo, e aquilo tudo foi revogado, desde os dispositivos até as credenciais, os DIDs e tudo mais, tá? E o próprio DID, tá? O próprio DID, que é o identificador descentralizado. Percebam, então, gente, aqui aquela frase que eu falei lá no início. Blockchain é legal, porque ele trouxe, de fato, a descentralização. Porque quando você viu os artigos de identidade digital soberana, que são mais antigos do que blockchain, eles falavam de descentralização, do não controle de uma única autoridade certificadora, ou um grupo, né, de autoridades certificadoras, que eles eram esse ponto central, né, para você conseguir, de fato, ter uma identidade no controle das pessoas, que não dependesse da confiança em terceiros. E blockchain veio para viabilizar isso, o conceito do blockchain, tá? A metatecnologia do blockchain. Mas eu colocaria ele em terceiro. Acho que o dispositivo móvel, né, e a forma com a qual nós interagimos com ele, estamos usando ele de maneira social, ele é um habilitador, e também todos esses conceitos, protocolos, padronizações e criptografias, tá, que são as tecnologias de fato envolvidas aqui, foram os habilitadores principais da identidade soberana, ok? Iniciativas, aqui a gente tem várias iniciativas, tá? Tem esse grupo aqui de Utah, ó, chamado Evelyn, o pessoal de Utah são super abertos, tá? Vocês conseguem mandar e-mail para eles, comunicar com os caras, são muito gente boa. E eles foram os primeiros a desenvolver o protocolo Hyperledger Indy, tá? Eles desenvolveram a Indy e eles colocaram isso lá na Hyperledger. Tem a Uport, que foi a primeira carteira digital de identidade centralizada que eu conheço. A Sovrin, que é uma rede, o CPQD nó da Sovrin, tá? O único nó do hemisfério sul dessa rede de identidade descentralizada é o CPQD, tem muito na Europa, no Oriente Médio, os Estados Unidos também tem um monte. Aqui no hemisfério sul é só o Brasil, pelo CPQD, tá? Na Austrália ainda não tem, o pessoal ainda não tem. O próprio CPQD, nós estamos fazendo bastante coisas em identidade descentralizada, participamos do LIFT, né, 2019, ali, que é um laboratório de inovação financeira e tecnológica do Banco Central, por isso meus exemplos, né, no setor financeiro, para criar um passaporte financeiro, né, digital, e vários outros. O Gravity é muito legal, foi para fazer identidade digital soberana para refugiados, né, que chegavam ali na Grécia e não tinham como se identificar, tá? Correr um pouquinho aqui, as principais iniciativas do mundo, tá? Então você tem aqui a União Europeia, tá? Tem o Blockchain European Union Observatory, tá? Que é o observatório de blockchain da União Europeia. Eles criaram um grupo só aqui para fazer a identidade digital soberana europeia, tá? A Sovrin é uma delas, a Vonta, que foi a primeira aplicação em produção que eu tenho ciência de identidade digital soberana, que foi feito pela Colômbia Britânica, Colômbia Britânica Canadense, tá? Então, British Columbia, lá do Canadá, o governo da British Columbia fez uma JUSCESP, uma junta comercial, tá? Só que em identidade soberana, para pessoas jurídicas. Engraçado que não foi pessoa física, foi pessoa jurídica a primeira aplicação, tá? E também a gente tem aqui o governo catalão, com um projeto de identidade digital autossoberana, e também na Índia, aqui eu acho que não tem o da Índia, não tem, mas o governo da Índia, eles fizeram também uma identidade digital autossoberana, tá? E aqui a gente tem a estratégia do governo digital para 2020, 2022, né, identidade digital cidadão, tudo isso vai ao encontro aqui no Brasil mesmo, essas leis, esses projetos de lei, inclusive agora saiu a MP 983 de assinatura digital avançada, né, que cria ali outras formas de identificação em assinaturas digitais reconhecidas juridicamente que vão além do certificado digital e que vão ao encontro ao conceito de identidade digital soberana, tá? Esses que são os principais conceitos, e agora sim os agentes. O que é esse agente que esse cara falou que o tempo todo? Os agentes nada mais são do que a combinação de funcionalidades e armazenamento de credenciais e chaves que se comunicam via mensagem com outros agentes, tá? Funcionalidades, regra de negócio mesmo. O que eu vou fazer com essa credencial, o que eu vou fazer com essa verificação, quando que eu emito e quando não emito. Armazenamento é focado no armazenamento de uma carteira digital, tá? Para chaves privadas, DIDs e credenciais verificáveis. Basicamente, gente, sem externo, nós temos 4 tipos de agentes. Nós temos o Mobile Agent, tá? Que é um agente que geralmente é utilizado por pessoas físicas. Nós temos o Institutional Agent, tá? Que são os agentes institucionais,
que são utilizados pelas organizações para tanto emitir quanto para verificar nossas credenciais, tá? Os e-commerce, de governo, universidades, como eu comentei. Você tem o Cloud Agent, que é um cara necessário ainda, vou mostrar por quê, e o Hub Agent, tá? O Hub Agent é um Cloud Agent otimizado, um Cloud Agent otimizado, onde ele também ele armazena a carteira digital para esse cara aqui, tá? Ele ainda é necessário por vários motivos, e um dos motivos que ele é necessário é para conseguir fazer acesso a credenciais, é conseguir fazer entregas de mensagens, uma vez que esse cara aqui não tem endpoint permanente, tá? Então, Mobile Agent, não vou enrolar mais aqui, gente, já falei bastante sobre isso, são os agentes e aplicações que as pessoas interagem, tá? A carteira digital das pessoas que estão aqui, né? Os dispositivos móveis. Os agentes institucionais são os agentes das empresas, das organizações. O agente cloud é legal a gente dar uma paradinha nele e pensar, tá? O agente cloud tem uma figurinha que vai falar melhor sobre ele, que é essa, tá? O que é o agente cloud? Então, beleza. Você tem aqui esse dispositivo e você tem esse aqui um outro agente, tá? Vamos supor que nem é um outro agente mobile, podia ser um outro agente de uma instituição. Vamos supor que esse celular aqui esteja sem conectividade agora por alguma razão, tá? Então, o agente da instituição, ele manda uma solicitação de verificação da credencial, tá? E esse agente cloud recebe essa mensagem e ele não consegue mandar essa mensagem para o dispositivo móvel. Ele, junto com a agência, tá? Que é onde esse dispositivo se registrou, para receber push notification, para receber mensagens da aplicação, etc., eles ficam com a incumbência de conseguir fazer entrega dessa mensagem com esse dispositivo ficar pronto, ficar operante novamente, tá? Quando conseguir acesso à rede, ele for recarregado, tá? Então, essa camada de Cloud Agent, ela é necessária para conseguir fazer entrega das mensagens. Pô, mas Fernando, e uma identidade, uma credencial, por exemplo, de uma pessoa jurídica, ou uma credencial de uma pessoa politicamente exposta, que ela precisa ter altíssima disponibilidade? Esse cara aqui não consegue. Sim, aí a gente vem aqui para o Hub, tá? Então, o Hub, ele é igual o Agent Cloud, mas com a diferença que ele armazena as credenciais verificáveis, tá? Ele não armazena as chaves ficam com o dispositivo móvel, e as credenciais verificáveis que ele armazena, né, que estão com os dados, com as informações, elas são todas criptografadas, e foram criptografadas pela carteira, tá? Então é importante ressaltar que o agente, em momento algum, ele trafega a chave, seja ela pública ou privada, tá? Ele só recebe já o material, o payload, né, de uma credencial que está envelopado em uma estrutura de dados, ele recebe, ele já criptografado pela carteira digital, tá? Eu vou supor que então uma outra instituição quer acessar essa minha credencial que está armazenada no Hub criptografada. Eu dou uma chave pública e falo assim, olha, usa essa chave aqui para descriptografar os meus dados, toma esse Access Token para você acessar essa credencial pelo Hub e tchau. Então, esse Access Token tem um período de validade, tem todas as informações, é um token de acesso mesmo, um alfa padrão, que então, o agente verificador manda para o Hub, e ele ficou com a minha chave pública aqui, ele está com a minha chave aqui para abrir a credencial que ele precisa. Ele manda para o Hub pega e fala, ok, você tem direito ao acesso a essa credencial, foi emitido de fato pelo Fernando, estou verificando aqui, está tudo certo, e ele manda essa credencial com os dados, com credencial criptografada para esse verificador. Esse verificador pega minha chave, descriptografa essa credencial e tem acesso à credencial e faz as validações sem necessidade de consultar o emissor novamente, tudo tranquilo, tá? É assim que funciona um Hub, tá? O Hub é muito legal, ele ainda é necessário, né, para esse tipo de fluxo, eventualmente com a evolução das baterias dos dispositivos, otimização do uso de energia e 5G, ou seja, daqui a muito tempo, talvez a gente consiga eliminar a necessidade do Hub. O Hub hoje ainda é necessário para alta disponibilidade de acesso às informações, tá? Aqui é um exemplo de uma configuração de uma rede blockchain para identidade descentralizada, tá? Esse exemplo aqui é o da Sovrin. A Sovrin é uma rede público permissionada. O que significa isso? Permissionada significa que todo mundo pode acessar e sincronizar a Ledger, mas só um pool de nós validadores, eles participam do consenso, né? Da validação das transações dessa rede blockchain. Então, uma rede blockchain mesmo, tem lá os bloquinhos encadeados, né? Com hash, um bloco apontando para o outro, e por aí vai. E só esses nossos validadores participam dessas validações. Isso foi feito por várias razões, desde escalabilidade. Quantos mais nós tem, mais tempo se leva para rodar o consenso. Eles usam um consenso bizantino aqui. E é por isso que o CPQD é um único nó validador, porque ele se candidatou, passou lá pela sabatina da Sovrin e virou um nó validador, tá? Você tem esses nós observadores, que é para desafogar os nós validadores de leitura, tá, das aplicações. E essas nuvenzinhas aqui representam aqui as aplicações, os agentes, né, que acessam essa rede blockchain para fazer verificações, tá? Hoje esse pool aqui da Sovrin tem cerca de 33 nós.
E aqui um exemplo, né, de uma aplicação feita para o CPQD. Você tem aqui um agente, ele se comunica aqui, essa aplicação ela se comunica com o agente cloud dela e vai até a rede blockchain, ok? E aqui, pessoal, aquela visão ampla da Hyperledger, tá? A Hyperledger é mais do que isso, ela tem mais do que esses componentes que eu falei para vocês. Inclusive o Indy não é o mais utilizado, o carro-chefe da Hyperledger é o Fabric, né, que foi um framework que foi inicialmente desenvolvido pela IBM, que foi aportado aqui hoje na comunidade da Hyperledger, tá? Então todos esses caras aqui são protocolos de blockchain DLTs, e essas bibliotecas são bibliotecas muito úteis para você desenvolver suas aplicações. Nós trabalhamos fortemente com a Indy, com a Ares e com a Ursa, tá? A Ursa é uma biblioteca de criptografia. Então todas as funções, né, criptográficas que eu citei aqui para vocês rapidamente, elas dariam um capítulo à parte, tá? Está encapsulado nessa biblioteca aqui, criptográfica, chamada Ursa, que muitas dessas soluções utilizam, tá? E a Ares é um framework muito legal. Minha dica para vocês, quem gostou do tema, quer estudar um pouco mais, quer fazer uma primeira aplicação, estude esse cara, tá? Estude esse cara Ares aqui. A gente tem um grupo, que depois eu mando para vocês, para o professor Leandro também, que é um grupo de discussão de identidade descentralizada dentro do capítulo da Hyperledger Brasil. Eu estou liderando isso, tem o pessoal do SERP também está lá, mais pessoas do CPQD estão lá, a gente faz reuniões quinzenais para a gente discutir sobre iniciativas, protocolos e também desafios da identidade digital autossoberana, tá bom? Gente, desculpa pela correria, sei que é muita informação e, mais uma vez, muito obrigado a todos aí por estarem aqui nessa sexta-feira discutindo sobre identidade digital autossoberana. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Então, agora a gente passa para a fase de perguntas. E quem tiver dúvidas aí para fazer perguntas para o Fernando, pode levantar a mãozinha na lista de participantes para habilitar o microfone e fazer a pergunta. Quem não tiver com acesso ao microfone, pode mandar pelo chat. Bom, o Lucas Zanco Ladeira, ele perguntou, Fernando, aonde já é utilizado no Brasil? Só no CPQD, Lucas, por hora. Brincadeira, Lucas. O que acontece? O CPQD ele tem feito várias iniciativas de identidade digital soberana, mas está tudo muito incipiente, tá, Lucas? Blockchain é uma tecnologia nova, as ferramentas de identidade digital soberana são mais novas ainda, tá? Então, hoje o CPQD ele é membro da Hyperledger porque a gente contribui lá em commit mesmo, em desenvolvimento dos componentes da Ares. Tudo é muito incipiente ainda, tá, Lucas? Então, a gente está aqui na crista da onda da inovação, diria para você. Hoje, aqui no Brasil, não há nenhuma solução que eu conheça que esteja em operação, tá? E as que estão lá no exterior, nesses casos isolados, como a Avon, que eu comentei, né? O próprio Europa está criando agora essas soluções, eles são isolados, eles desenvolveram uma aplicação para uma finalidade, ou seja, eles ainda estão validando o modelo, estão só processando transações singulares de um determinado caso, como, por exemplo, é o caso das organizações verificáveis, né? Verifiable Organizations, dessa forma. Então, hoje ainda não está em produção, está em fase de pesquisa ainda, tá, Lucas? Obrigado, Fernando. Mais alguma pergunta? O Eduardo, ele mandou aqui no chat, como fica a questão do AA em servidores? Olha, não vou conseguir responder essa pergunta, tá? O que é o AAA em servidores? Alguém pode me responder essa antes? Eduardo, você quer refazer a sua pergunta? Authentication, Authorization e Accounting. Ok. O accounting, ele fica diretamente com o próprio usuário, tá? Então, as contas, aquilo que eu uso para me identificar minha conta, vai ficar na minha carteira digital. A autenticação e autorização, ela é feita por meio de verificações criptográficas junto à blockchain, tá? Agora, para fazer autorização, tá? Te dar acesso a isso, aqui que a gente está experimentando aqui nas nossas POCs, MVPs que a gente está desenvolvendo, tá? A gente está experimentando, Eduardo, usar o próprio OAuth, tá? Então, assim, a autenticação que eu me dou por meio da autenticação dos meus DIDs e de provas da minha credencial verificável, tá? E aquela validaçãozinha naquele triângulo que eu te falei. A conta fica com o próprio usuário. Ele carrega a conta dele e ele apresenta a conta dele. E a autorização de sistema, né, de criação de sessão, né, habilitar acesso, etc., essa é clássica. Né? A gente está usando o que já tem no mercado, ALF 2 e tal, e isso tem funcionado bem. Tá? Não sei se respondi a tua pergunta, tá, Eduardo? Por favor, fique à vontade para
discutir mais. Obrigado, Fernando. Eduardo, se você... ele falou que te mandou um e-mail em Legal, estou seguida. ansioso. Eles terão acesso ao meu e-mail, né? Eles conseguirão mandar lá, né? Sim. Depois eu vou compartilhar os slides também. O Eric, ele levantou a mãozinha, o Eric, então pode habilitar o seu microfone e fazer a pergunta. Boa tarde, Fernando. Obrigado pela palestra. Assim, foi muito instrutiva, resolveu muitas dúvidas que eu imaginava e nem sabia que já estavam em prática, assim, nesse nível de maturidade. Bem bacana. Aí, eu queria saber se é possível, tem alguma aplicação prevista para fazer validação de algum momento retroativo. A pergunta é meio esquisita, mas com o exemplo fica mais fácil. Imagine que eu agora eu tenho comprei um apartamento, tenho casa, carro, tenho meu patrimônio que eu quero guardar essas informações de forma sigilosa. Então, eu não libero elas para publicação. Mas eu tenho em um certo ano, eu comprei o apartamento, no outro ano, carro, moto, e aí, nessas datas, eu adquiri esses bens. E em algum momento para frente, coincidindo com o momento, né? Vou sair candidato a prefeito. E aí eu tenho interesse em liberar essas informações, olha, de quando, até então elas eram sigilosas, mas o que me garante que eu incluí essas informações agora, forjando eventualmente ou não um patrimônio ali, que eu coloquei essas informações agora. Mas é possível que tem algum ferramental que me permita fazer a validação? Olha, aquisição de patrimônio foi feita 5 anos atrás, esse outro 20 anos atrás. Esse uso, não sei se é previsto ou tem alguma ferramenta que possa fazer essa validação. Legal, Eric. Muito bacana a sua pergunta, Eric. E o que acontece? Tem duas formas que eu vejo isso acontecendo, tá, Eric? Ou uma é de agora em diante, vamos supor que foi criado uma identidade soberana, você está usando ali uma daquelas carteiras que eu apresentei, e aí você está recebendo essas informações. Elas não são públicas, porque elas estão só na sua carteira, tá? Você decide quando publicar e para quem publicar isso, tá? Tornar isso público ou só para uma pessoa, você decide o uso, tá? E aí você tem lá as informações de timestamp, quando que aquilo foi emitido, está duplamente assinado, então você consegue comprovar que aquilo não foi adulterado, etc, tá? Quando você for abrir numa situação que você virou uma pessoa politicamente exposta e você tem que comprovar essas informações. Você consegue fazer isso. A outra criou-se esse ecossistema, tá? Esse metasistema de identidade descentralizada, e agora você quer receber essas informações de forma retroativa. E aí, como que você pode fazer isso? Por exemplo, o banco que te financiou esse imóvel, ou o cartório, né, que tem o registro desse imóvel, ele emite essas informações para você, tá? Porque você mesmo declarar, né, você assim, emitir para você mesmo, né, essa credencial, tem até algumas coisas que o pessoal coloca, discute muito, aí eu falo que tem discussão filosófica, e eu não acho muito válido, tá? O pessoal, por exemplo, não, mas você pode declarar algo para você, eu brinco com a única coisa que eu declaro para mim mesmo é o time de coração. Esse, beleza, eu posso declarar. Agora, o imóvel, desde quando eu adquiri, né, qual o valor que eu paguei nele, eu mesmo declarando isso, é um pouco duvidoso, né? Tem um conflito aí minimamente. E aí o pessoal fala, não, mas se você faz isso e 3 outras pessoas que têm uma reputação também na sociedade confirmam isso para você, você pode ter essa informação como verdadeira. Entra um monte de questão. Mas se a gente começa a utilizar isso hoje, e essas instituições confiáveis, né, com grande reputação, elas emitem essas informações para você, tá? Por exemplo, o cartório, como eu disse, o próprio banco, né, que financiou esse imóvel para você, alguma instituição, por exemplo, você recebe essa credencial, tá, com essa informação do passado, daquilo que passou, e você decide quando apresentar, tá? Você que decide quando você apresenta isso, para quem você apresenta isso. Não sei se ficou claro e também se você consegue lucubrar alguma forma de conseguir esse objetivo seu aí, tá? Obrigado, ficou claríssimo as duas possibilidades. Legal. Obrigadão. Eu que agradeço. Obrigado, Eric. Obrigado, Fernando. Mais alguma pergunta, pessoal? O Aissa, ele mandou aqui no chat, tem vários projetos de blockchain e identificação digital no mundo. Quais fatores você acha que são importantes para um projeto se destacar e ser escolhidos pelos organismos públicos, pelos órgãos públicos, como o blockchain oficial, para a verificação de documentos? Ah, legal. Bom, a primeira coisa que eu acho que é importante, tá, para você conseguir fazer uma identidade baseada em blockchain, ela ter sucesso hoje em dia, é a questão de privacidade,
privacidade, confidencialidade e confiabilidade da credencial que você está colocando aqui. Tá? Isso é crucial hoje em dia para você conseguir fazer isso. Então, teve até um caso, recentemente, um caso brasileiro, nacional, junto com a Agência Nacional de Saúde, que o pessoal está usando o blockchain para colocar registros de saúde. Eu fui numa conferência, pouco antes da pandemia, onde esse caso foi apresentado e foi muito questionado. Foi muito questionado porque ele estava colocando os dados das pessoas, ainda que pseudonimizados, na blockchain, porque está pseudonimizado, mas alguém consegue correlacionar aquele dado da pessoa, acabou, está no blockchain, cara, vai ficar lá para sempre. E aí a resposta foi que a LGPD, né, a Agência Nacional de Saúde, ela está acima da égide da LGPD. Não foi bem aceito para a comunidade, não está sendo bem aceito pelos próprios agentes, tá, de saúde, porque tem que ter privacidade e tem que ter controle do usuário. Tá? Então, hoje em dia, é muito forte essa questão de você ser centrado no usuário. E o principal mesmo, então, para a questão fins governamentais, tá? Regulatórios, é muito importante você garantir aí a aderência LGPD, GDPR, aos princípios de uma identidade portável e no controle do usuário. Tá? Da perspectiva do usuário, por que o certificado digital não pegou para a pessoa física? Porque ele não é útil. Ele não é muito útil. Ele é útil para poucas pessoas. Para a maioria dos cidadãos, eles não fazem muito acesso à Receita Federal para conseguir pegar uma segunda via do imposto de renda deles. E quando a utilização disso é baseada só para esses fins de serviços públicos, alguns fins muito sazonais, por menor que esteja ficando o custo da certificação digital, ela não está convencendo as pessoas a comprar aquilo, entendeu? Não tem valor. Então, para o usuário, você tem que pensar de uma outra forma, tá? Facilitar a questão de usabilidade. Esse cara não tem mais que ficar fazendo controle de usuário e senha, dele conseguir se identificar e autentificar de uma maneira muito mais similar com o que ele faz no mundo real, tá? Porque hoje o digital não é compatível com o que a gente faz. E focar nesse ponto, tá? Mas principalmente para órgãos públicos, você tem que focar nessa questão de privacidade, aderência a leis de proteção de dados e esse tipo de questão, tá? Que eu vejo que é muito discutido aí nos fóruns que a gente frequenta. Obrigado, Fernando. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu que agradeço. Então, eu vou aproveitar aqui um gancho na resposta que você deu para a pergunta do Lucas, sobre a questão que ainda é incipiente e não está sendo utilizado no momento. Na sua visão, o conhecimento que você já tem sobre essa tecnologia, quais são os problemas mais complexos em termos de para soluções, problemas científicos, e quais são as dificuldades para ter implantação dessa tecnologia? E, no seu ponto de vista, isso vai estar sendo utilizado amplamente daqui 1, 2, 3, 5 ou 10 anos? Tá. Eu acho que o principal desafio que a gente tem hoje é a questão de escalabilidade, tá? Do ponto de uma perspectiva matemática da coisa, de funções, criptografias, isso já está bem resolvido academicamente, cientificamente comprovado, tá? Agora, do ponto de vista de escalabilidade, é uma grande dor que a gente tem, vários motivos, tá? E questão também de alta disponibilidade dessas credenciais, tá? Dessas informações aí para a indústria. Porque você conseguir fazer todo esse modelo, que para o usuário é muito importante, dele ter controle, etc., acesso, mas você não conseguir dar uma alta disponibilidade de acesso a esses dados para a indústria, isso é um problema, tá? Então, ainda as tecnologias como o Hub que eu mostrei para vocês, ele só existe no PowerPoint, tá? Aquele Hub lá não existe. É um conceito que está descrito no RFC, que está sendo gerida pela comunidade, ele é observado no Trust over IP, mas eu não tenho ciência de desenvolvimento daquele Hub. O mais próximo que eu tenho é um white paper da Microsoft de 2018, que nunca mais foi atualizado. Então, esse tipo de questão, para você conseguir dar uma alta escalabilidade, uma alta disponibilidade para essas aplicações e para essas soluções que são desenvolvidas, é o maior desafio que eu vejo. Eu não vejo isso ficando pronto nos próximos 3, 4 anos. Tá? Então, vai levar um tempo ainda para você fazer isso. Então, a gente está numa fase muito de quê? Primeiro, de validação do conceito. Então, a gente está desenvolvendo aqui algumas funcionalidades específicas, por exemplo, para o agronegócio. A gente vai e faz algumas oficinas com os usuários para validar o conceito disso. Não está no wide adoption, não está amplamente passível de adoção, tá?
Enquanto a gente não resolver essa questão de escalabilidade, que também envolve custos, tá? Os custos computacionais disso estão altos hoje da perspectiva do verificador do emissor, também por causa da rede blockchain. E para fazer isso escalar e ficar com alta disponibilidade de acesso a dados, você não vai conseguir viabilizar seu ecossistema. Então, são dois desafios aí que estão abertos. Tá? E aí fica um convite para todos vocês participarem lá da comunidade e contribuírem no que for possível, né? Tanto com viés de pesquisa quanto de produção de software. Tá. Pessoal, mais alguma pergunta? Bom, então, para finalizar, Fernando, eu vou fazer uma última pergunta, dando continuidade aí nesse gancho da resposta que você deu para o Lucas e para essa minha última pergunta. Dado que uma das maiores dores aí é a questão da escalabilidade, você tem um custo financeiro, né, para ter uma infraestrutura computacional. E como você vê a questão da monetização? Porque hoje, como a gente tem essa parte da identidade digital, você até mostrou em alguns slides que isso está concentrado em poucas empresas, por exemplo, que você tem a concentração de dados, informações de usuários no Facebook, e eles conseguem monetizar bastante com isso. E aí a minha dúvida é nessa questão da identidade digital soberana, essa parte da monetização para você conseguir manter o sistema, por exemplo, vivo. Então, como que você vê essa questão em si, se é um problema ou não? Legal. Eu acho que sim, tem muita especulação e muito polêmico, tem muita discussão, isso ainda precisa ser validado, tá? Tem que ter bastante métricas de mercado para conseguir validar isso. Por quê? Uma das partes interessantes, inclusive que alguns colegas de inteligência artificial e machine learning, né, eles gostaram bastante, que é ter acesso a dados dessas pessoas. E você pode ter acesso a esses dados pagando, tá? Então, você pode colocar incentivo, porque eu quero acessar esse dado, né? Então, você pode comprar o dado das pessoas, óbvio, seguindo ali com a finalidade, com a anonimização, etc. E dados confiáveis, né, que estão sendo emitidos por entidades confiáveis, estão sendo bem gerenciados, que você pode processar os dados de qualidade, e você pode pagar, você pode distribuir o acesso a essa informação aos próprios donos da informação. Tá? Um ponto interessante que já foi levantado por uma colega é que os dados que mais são interessantes para indústrias são dados da classe A e B. Tá? Mas essa classe A e B, elas não estão dispostas a vender esses dados, tá? Quem talvez estaria disposto a vender esses dados são a classe C, D e E. Então, tem uma questão de engenharia social, tem uma questão de sociologia que você tem que pesquisar, como você viabiliza esse modelo econômico, né? Você traz dados relevantes para serem processados. O dado das pessoas em geral, eles só são interessantes quando você tem ele aos lotes, né? Quando você tem ele aos montes para você poder gerar ali mais informações, processar e gerar novas informações. Mas a ideia hoje básica que todo mundo tem, está querendo experimentar e validar isso no mercado, é de você conseguir distribuir, né, para os donos dos dados uma porcentagem, se não a maior parte, do valor que é gerado com os dados dele, né? Aquela frase de que o dado é o petróleo do século XXI, tem muita gente explorando esse petróleo, não somos nós, né, os donos e os geradores dessas informações. A gente passar a ser monetizado por esses dados também, tá? Mas tem um forte questionamento sobre se as pessoas aceitariam isso, principalmente as pessoas cujos dados são mais interessantes para a indústria, tá? Talvez isso não habilite esse ecossistema, porque as pessoas não venderiam esses dados. Então, é uma questão interessante, tá? Mas hoje o mais básico é esse. Eu quero acessar seu dado, eu pago para isso, para verificar seu dado. O banco quer acessar suas informações, ao invés de pagar isso para um birô, ele paga isso para você e acessa seus dados, tá? Esse é um modelo básico que tem. Perfeito. Obrigado, Fernando. Como não tem mais nenhuma pergunta, eu vou encerrar a chamada. No entanto, eu vou deixar mais uns 2 minutos aí, Fernando, se você puder colocar o seu e-mail no bate-papo, porque quem tiver interesse em tirar alguma dúvida mais específica, pode entrar em contato com você pelo e-mail. Por favor.